Eu acredito que existe da parte de Deus uma maneira, um procedimento padrão de comportamento para o seu povo, para os seus filhos. Existe algo no coração de Deus que Ele quer transferir para nós, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Mas como? Em ações, em atos, nos relacionamentos. E que esse padrão de comportamento vai nos ajudar a entender o nosso propósito e o nosso destino. E Ele pega na nossa mão e nos conduz em direção ao propósito que Ele desenhou para os seus filhos. Por mais que eu tente imaginar um futuro maravilhoso para o Benja e para a Mel, a gente não consegue chegar nem perto da história que Deus está desenhando para os meus filhos. Eu não tenho dúvida disso. E da mesma maneira Ele está fazendo isso conosco, Ele quer fazer isso conosco. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e tentamos entender esse procedimento, essa maneira que Ele sonhou, isso se torna cada vez mais acessível e necessário. A gente percebe isso em momentos, por exemplo, de crise, em momentos de turbulência, em momentos de pandemia. Nós percebemos que o ser humano não tem controle de nada. E aí Deus nos apresenta uma maneira de viver no meio de tudo isso, da forma como Ele sonhou, com um coração alegre, grato, feliz. Mesmo em tempos de crise, Ele nos ensina a viver generosamente. Enquanto o mundo pensa em si mesmo, em resolver os seus problemas, em resolver as suas questões particulares, Deus é tão maravilhoso que mesmo mediante a tudo isso, Ele nos ensina a sermos generosos e olhar para o próximo. E eu acredito que são nesses momentos de crise, nesses momentos de turbulência, que nós precisamos estar cada vez mais atentos, mais organizados, mais vigilantes. E Ele está nos conduzindo em direção a isso. Porque se nós não agirmos dessa maneira, se nesse momento a nossa atenção não estiver voltada 100% para Deus, seremos tomados pelas distrações, seremos tomados pelo esforço excessivo, seremos tomados pelo trabalho redobrado, seremos tomados pelo desânimo, porque as nossas ações, elas não vão nos levar a lugar algum. E Deus quer nos ajudar a focar nele e sermos assertivos, para sermos produtivos, para chegarmos no fim de cada jornada bem, feliz, alegre e pronto para a próxima. Não dizendo, não quero mais, cansei. Porque essa é uma das ciladas que estão sendo preparadas pelo inimigo de nossas almas todos os dias. É desviar do caminho, é fazer a gente perder tempo, é nos colocar distrações. E no final do dia você vai ficar desanimado, cansado. E existe algo da parte de Deus que Ele quer nos entregar, que vai nos ajudar a chegar no final de cada jornada mais fortes do que começamos. Esse é o presente de Deus. Por isso Deus, eu creio que Ele é um ser totalmente organizado, um ser que ama propósito, deseja ver que os seus filhos e o seu povo estejam no caminho certo, aproveitando todas as oportunidades e alcançando suas vitórias. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Gênesis 12. E eu creio que Deus vai nos entregar agora, como disse o Alexandre, algumas sementes que precisam ser plantadas em terreno fértil. Esse terreno é o nosso coração. Gênesis 12. E antes da gente ler esse texto, eu quero dar um pano de fundo, rapidamente voltar um pouquinho da história até chegarmos em Gênesis 12. Nasce Noé, um homem justo, um homem íntegro, entre todo o povo da sua
sua época. Só que de repente, Deus olha para a humanidade e percebe que só existe uma pessoa íntegra. E aí Deus manda o dilúvio, que purifica toda a terra, de um povo corrupto, de um povo vaidoso, de um povo desobediente, perverso. E logo após o dilúvio, os filhos de Noé começaram a se dedicar em um grande projeto que aparentava um projeto com propósito. E esse projeto se chamava Torre de Babel. E aí o texto vai dizer, se você voltar um pouquinho lá para Gênesis 10, Gênesis 11, o texto vai dizer que Deus desce dos céus para ver a cidade e para ver aquela construção que aparentemente tinha um objetivo específico. E ele desce para visualizar aquilo que os homens estavam construindo. E aí Gênesis 11, você vai perceber que ele viu a vaidade do coração do povo e convocou a presença de mais duas pessoas. Incrível isso. Se você olhar lá para a palavra, você vai ver que o próprio Deus vai dizer: desçamos e vamos ver o que o povo está fazendo. É a mesma expressão lá do início de Gênesis 1, aonde o próprio Deus diz, né? Façamos o homem. Então eu acredito que foi um diálogo entre o próprio Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Desçamos e vamos ver o que os homens estão fazendo. E aí nessa procura por algo com propósito, por algo que seja da parte de Deus, ele não se agrada e confunde o povo, dá várias línguas e ele espalha o povo por toda a terra. Quase 200 anos depois, nasce um homem chamado Abrão. E aí começa o motivo da nossa alegria. E Abrão se levanta em uma geração que estava corrompida, mas se levanta um homem que foi abençoado por Deus. E aí agora eu quero ler o texto. Queria que você pudesse acompanhar comigo, a partir do versículo 1. Olha só. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seus pais, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulados, e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra, até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhes havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Eu acredito que Deus orienta o seu povo de uma forma muito clara. Obviamente, você, por conhecer o próprio Deus, Ele não revela tudo. Ele te dá o que é essencial para o dia de hoje, porque o amanhã não nos pertence, pertence a Ele. E aqui Deus orienta Abrão e o prepara para o que viria do futuro. E eu gostaria que você ficasse atento à forma como Deus guiou Abraão, e nesse tempo ainda ele era Abrão, porque da mesma forma Ele quer nos guiar hoje. Ele não mudou nada, está aqui. E que de alguma maneira essa semente que vai ser colocada hoje nas suas mãos, você possa colocar ela em terreno fértil,
e permitir que Deus te ajude de uma forma muito sistemática, vou dizer assim, muito organizada, te ajude a conduzir a sua vida em direção aos propósitos de Deus. Fique atento a isso. Eu queria te passar o primeiro procedimento de Deus que encontramos nesse texto. Se você quiser, você pode anotar. Você que está em casa, pegue uma caneta também, anote aí e não deixe que essa semente se perca. Olha só, primeiro procedimento de Deus que nós encontramos nesse texto: Deus dá uma direção. Você crê nisso? Ele dá uma direção. Abraão recebeu uma direção de Deus. Versículo 1: saia da sua terra, da sua parentela e vá para onde? Para nenhum lugar, porque eu vou te mostrar. Não importa nesse momento aonde, mas saia daqui e comece a caminhar, porque no meio do caminho eu vou mostrar a você. Naturalmente, Abraão poderia dizer aqui: eu só saio da minha casa se o Senhor me contar toda a história. Que seria natural, seria até justo. Deus, olha a minha família, olha o tamanho da minha responsabilidade. Eu não posso sair daqui sem o Senhor me mostrar o meu destino. Seria algo natural, seria uma postura muito razoável para qualquer homem e mulher. Eu não teria nenhuma pretensão de julgar essa pessoa se ela fizesse isso. É razoável. Porém, Abrão não poderia ser o pai da fé se ele decidisse agir com base nas garantias. A história dele seria diferente. E o que Deus tinha para Abrão, era necessário que ele recebesse essa primeira palavra e vivesse toda ela no seu dia. Deus deu a oportunidade para ele marcar a sua geração como homem de fé e coragem. E não é diferente dos nossos dias. Estamos recebendo em todo o tempo oportunidades de Deus para marcarmos essa geração a partir da direção que Ele nos dá. Todos nós recebemos uma direção de Deus. Talvez você pode não ter uma clareza, porque aí precisa ter um relacionamento mais próximo de Deus para entender, para ouvir. Isso você cultiva. Mas todos nós recebemos uma direção de Deus, e toda direção de Deus vem incluso o desafio de fé. Vai. Para onde? Vai. Quando Deus deu a direção para a nossa família, porque é um texto, eu quero até dizer para vocês que essa é uma mensagem que Deus nos deu logo após a gente ter aceitado o desafio. E no momento que eu aceitei o desafio, eu gosto de marcar momentos da minha vida. Então, no momento que eu aceitei o desafio de Deus, eu falei: Deus, a partir de hoje eu gostaria de receber palavras que tenham a ver com a nossa igreja. E Deus nos deu essa palavra. E aí recebemos uma direção de Deus. Juntamente com a direção de Deus, recebemos muitas palavras. E Deus simplesmente falou: saia do seu ministério e vai. Um desafio grande demais. Ele não nos disse que em fevereiro eu iria ficar doente. Ele não nos disse que em março começaria a pandemia aqui no Brasil. Ele não nos disse que em maio nós receberíamos um convite da Lagoinha. Ele não nos disse que nós iríamos aceitar esse convite. Ele não nos disse que em setembro conseguiríamos o nosso CNPJ. Ele não nos disse que em outubro realizaríamos o nosso primeiro culto aqui. E Ele não nos disse que em novembro, é melhor eu não falar mais. Tem coisa em novembro. Ele não nos disse. Deus simplesmente disse: saia. E eu sei o que é obedecer
Aí esse saia, sem muita explicação. É difícil, é duro, dá medo. O que vai acontecer com a minha família? Eu seria o primeiro a receber as retaliações, os apontamentos de dedo. Por que você fez isso? Você é um irresponsável. Mas vale a pena, porque Deus nos dá uma direção, e quando Ele nos dá uma direção, esse caminho vai nos levar a algum lugar, que eu não sei qual é, mas eu sei que é bom, e é o melhor lugar que nós poderemos estar. E com você não é diferente do que aconteceu comigo. Eu não sou menos ou mais especial do que qualquer um. É privilégio nosso receber a direção de Deus e sair. Com você é a mesma coisa. Talvez Deus, sem muita explicação, lhe deu uma direção e Ele disse: saia, aceite, comece, termine, avance. Não sei, mas eu quero dizer para você que você recebeu uma direção de Deus. É a primeira coisa que Ele faz quando Ele quer iniciar algo novo e algo extraordinário na vida de alguém. Então, primeira semente, recebe isso aí, Deus dá uma direção. Segundo procedimento de Deus, olha só, Deus dá uma promessa, está tudo no texto, depois você pode ler em casa e conferir. Eu quero dizer que uma promessa é a garantia que aquele que te prometeu estará te esperando lá no futuro com essa promessa para te entregar. É assim que funciona. Quem te prometeu algo hoje vai estar te esperando lá na frente com esse algo nas mãos para entregar para você. Promessa. Versículos 2 e 3: farei de você um grande povo. No dia que Deus entregou essa palavra para Abrão, ele nem era Abraão, e muito menos ele tinha um grande povo, mas recebeu essa promessa. E ele continua dizendo: eu o abençoarei, eu tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por meio de você, Abrão, todos os povos da terra serão abençoados. Olha a responsabilidade que Deus coloca sobre Abrão, e olha o privilégio que Ele coloca sobre este homem. Ele dá uma promessa que talvez não, com certeza ninguém na história recebeu uma promessa como essa. Era a promessa de Deus, era uma promessa grande demais, e Abrão poderia se sentir assim: Deus, mas será que eu sou tão especial assim, para que a partir de mim todo o planeta seja abençoado, todo o povo do Senhor seja abençoado? Eu quero dizer que promessas é o combustível que nos motiva a permanecer até o fim. Promessas, creia nisso. Deus tem uma promessa para mim e para você, e eu quero dizer que é uma coisa meio que óbvia. Você só aceitou o seu trabalho porque o seu patrão disse que no final do mês tem uma promessa de um salário, é ou não é? Claro, alguns não cumprem muito bem, a gente sabe disso, principalmente o Estado. Mas você só aceitou porque tem uma promessa. Porque tem uma promessa. Você que é casado disse sim para o seu cônjuge, né, Renatão? Porque recebeu qual promessa? Qual promessa da tua esposa? De que ela seria fiel a você até o fim. Se na hora ela falasse: eu não sei, estou na dúvida, será, vou pensar mais um pouco, provavelmente ele não teria avançado. Eu só disse sim para minha esposa porque lá ela me prometeu que me amaria para sempre. Promessas fazem parte, são necessárias. Talvez você só está aqui nessa igreja porque recebeu uma promessa de um novo começo. E essa promessa quem deu lá foi o pastor Márcio Valadão, é ou não é? Novos começos, é uma promessa dele, queremos tentar cumprir também. Mas o passo é dado em direção a um desafio, porque lá no final de cada etapa alguém prometeu algo a você, e você se apegou a isso, e você está crendo nisso,
Com Deus não é diferente. Ele nos faz olhar para o futuro e enxergar algo no futuro que mantém o nosso coração aceso e aquecido. Todos os dias eu vou para as minhas anotações e eu olho o que Deus me prometeu, para quando eu não sei. Mas toda vez que eu olho para essas promessas, o meu coração se incendeia. Eu digo para Deus: Deus, a cada domingo eu vou para aquele lugar, mesmo que eu esteja sozinho com o celular, eu vou ministrar a palavra com todo o vigor que está no meu coração, porque quem me prometeu foi o Senhor, e o Senhor vai cumprir. Esse é o caráter de Deus. Deus nos dá uma promessa do futuro, como se estivesse dizendo: vale a pena você se manter na direção que eu te dei, vale a pena você manter a sua cabeça erguida, seus joelhos no chão, seu caráter íntegro, porque em breve a promessa será sua. Vale a pena. E essa é a diferença da promessa que Deus faz e da promessa que homens e mulheres fazem para homens e mulheres. A minha promessa, a promessa que eu fiz para minha esposa no meu casamento, eu já disse para ela: eu vou fazer de tudo para cumprir, mas se em algum momento eu falhar, não se surpreenda, porque o ser humano é assim. E toda vez que o ser humano se desconecta de Deus, ele se torna muito ser humano, e todas as suas ações vêm para fora. Mas o nosso Deus, que é um ser perfeito, que não falha, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Ele nos entregou uma direção e Ele nos entregou uma promessa, e Ele vai cumprir. Talvez em algum momento eu não consiga te ajudar a viver um novo começo, mas eu quero dizer que existe alguém que pode, e não é o pastor Márcio Valadão, é o próprio Deus. E existe uma diferença grande entre as promessas que homens fazem para homens e Deus faz para homens. Nenhuma promessa feita por homens pode ser garantidas, saiba disso. Nós não queremos criar uma ilusão que somos super-homens, super-mulheres, não. Mas eu quero te dar uma realidade, que existe um super-Deus que te colocou numa direção, que no final dela vai te entregar uma promessa. E vamos juntos celebrar a Ele, festejar a Ele. Por isso, creia que no momento que Deus te dá uma direção, caminhe por aqui, saia, Ele vai te entregar algo que vai incendiar o seu coração de tal maneira, que vai te motivar a permanecer caminhando, mesmo não sabendo para onde você vai. Esse é o nosso Deus. E essa é a segunda forma, é o segundo procedimento que eu queria que você guardasse aí desse texto. Olha só, o terceiro que Deus nos mostra aqui nessa palavra. Primeiro, Ele nos dá uma direção. Segundo, Ele nos dá uma promessa que incendeia o nosso coração em todo o tempo a permanecer caminhando, em permanecer neste caminho. E terceiro, obedeça a Deus crendo na promessa. Versículo 4 e 5. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Ele foi, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulados, e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã. Falamos aqui que Deus dá uma direção, e logo em seguida Deus dá uma promessa para manter o nosso coração incendiado a seguir em frente. Porém, você ainda não chegou em Canaã, porque aqui o destino de Abrão era Canaã, certo? Essa era a terra prometida para Abraão, mas ainda nós não chegamos lá. Nós estamos ainda na jornada. Como esse texto nos mostra, ele saiu e ele estava indo em direção, e é o que nós estamos fazendo.
nós estamos caminhando, ainda nós não chegamos lá. Talvez você esteja ainda em Harã, ou você está saindo de Harã. Nós estamos uma viagem longa, e você olha para o seu redor e você percebe que ainda a promessa de Deus não chegou, porque é óbvio, o caminho é árduo, a paisagem não é atraente. Você ainda precisa lidar com o desconforto do cansaço, da caminhada, das reclamações, da administração, da fome, do frio, do calor. Você ainda está desconfortável com a sua angústia, com as suas frustrações, porque você ainda está caminhando, você ainda está indo em direção, e você precisa conviver com tudo isso. E essas circunstâncias, essa caminhada, essa saída de Harã até Canaã, convida você todos os dias, nos convida todos os dias a desistir de seguir na direção que Deus deu, porque essa é a nossa vida. Estamos no percurso ainda, e o dia a dia, por natureza, vai nos conduzir a uma desistência, vai colocar sofismas na nossa mente, mentiras com cara de verdade, dizendo que esse caminho não é bem o melhor caminho para se seguir. Vamos pegar alguns atalhos, porque faz parte. Só que o que a história nos ensina é que quando isso acontece, quando você acordar desanimado, porque ainda está no caminho, ainda está em direção à sua promessa, quando você acordar derrotado, porque isso também vai acontecer, quando você acordar em dúvida se está valendo a pena ou não seguir a sua jornada, permanecer firme no caminho que foi lhe confiado, esse texto nos mostra que nós precisamos lembrar das promessas que Deus fez, da nossa Canaã. E é um estímulo. A nossa obediência, a permanência da nossa obediência, ela vai fazer muito sentido, ou mais sentido, se nós olharmos para as promessas e entender que vale a pena continuar. Por isso a importância de nós obedecer a Deus, mas não porque alguém está nos mandando. Não faz sentido isso. Por que você obedece a Deus? Sei lá, por causa do inferno? Para não ir para o inferno? Não, é com um objetivo. Existe algo que Deus me prometeu, e eu quero esse algo nas minhas mãos, e por causa disso eu obedeço a Ele, e eu enfrento todos os desafios que forem necessários para que as suas promessas se cumpram na minha vida. Por isso vale a pena obedecer a Deus. Por isso obedeça a Deus, crendo na promessa que Ele te entregou. Continue obedecendo a Deus, crendo que Canaã está à sua espera. Mas aí eu tenho um quarto procedimento de Deus que nós encontramos nessa história de Abraão, que eu queria que você anotasse. Olha só, porque vai ser fundamental nessa jornada. Lembra? Nós saímos, estamos na direção, nós recebemos uma promessa de Deus. Nessa caminhada, o que nos faz permanecer em obediência é a promessa que Deus nos deu. E aí, quarto procedimento que Deus nos dá: se comprometa publicamente com a ordem que Deus lhe deu. Porque os desafios vão aumentando, as nossas ações elas vão sendo mais comprometedoras, os passos vão aumentando, e Deus vai exigindo um pouquinho, cada vez mais, um pouquinho mais da nossa responsabilidade, do nosso comprometimento. E aí o texto vai dizer em versículo 7: o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor.
Veja bem, Abrão construiu um altar dedicado a Deus, e esse altar era para marcar aquele encontro com Deus, aquele momento que Deus, no meio da jornada, chama ele para uma conversa novamente. Mas aquele altar, ele foi levantado também para expor publicamente compromisso de Abrão com Deus. Foi visível. E o que aconteceu naquele lugar foi que futuramente, foi exatamente aquilo que futuramente Moisés e Josué chamaria de memorial. Você pode olhar em Josué 4, você vai entender o que eu estou dizendo. Memorial. E um memorial nada mais é do que uma declaração pública de que a direção que você está seguindo é da parte de Deus, e a vitória que você vai alcançar é pelo poder de Deus. E Abrão faz isso, levanta um altar a esse Deus maravilhoso, levanta um altar a esse Deus com gratidão, com alegria, mas também representando o seu compromisso visível, o seu compromisso público com a visão que recebeu. Porque eu acredito, eu sei, porque eu também sou pessoa, carne e osso, é do ser humano se comprometer com coisas. É mais fácil você se comprometer com coisas que não te expõem. Todo mundo levanta a mão e se compromete, é natural. O que eu preciso fazer? Nada? Não, tá bom, você não precisa fazer nada. Mas também é natural do ser humano pensar duas vezes em se comprometer com algo que o leve a uma exposição, que te coloque como vitrine. E aí, se você olha para a palavra de Deus, lá para o Novo Testamento, você vai perceber que Pedro se comprometeu por completo com Jesus, depois de aceitar o seu pedido: apacenta as minhas ovelhas. Se expõe, faça agora o que eu faço. Vai para o campo de batalha. Deixe que as pessoas digam: é discípulo de Jesus? Sim. Então você vai receber o que Jesus recebeu. Nem todo mundo quer receber o que Jesus recebeu. Paulo, ele se comprometeu por completo com Jesus depois que ele aceitou as palavras de Ananias e foi batizado e foi inserido no meio dos discípulos de Jesus para viver como Jesus. Comprometimento. E eu quero dizer que eu me comprometi por completo com esse novo chamado de Deus para a nossa família, simplesmente quando eu levantei o dedo, pedi para ter uma conversa e falei: estou saindo. E eu quero dizer para você que nós, assumindo aqui para vocês hoje, tendo uma leitura lá de trás, demoramos para nos comprometer, mas chegou um momento que Deus pediu um comprometimento público. Qual é a maneira? Não dá mais para eu ficar. Deus me pediu para sair. E eu quero dizer que eu me comprometi por completo com a Igreja Batista da Lagoinha quando assumi publicamente que sou o pastor da Lagoinha Church, Porto Alegre. E não foi fácil. Não foi fácil a gente fazer um vídeo em casa contando a nossa história e dizer para todo mundo que quiser ouvir: somos pastores da Lagoinha Church Porto Alegre. É um privilégio muito, mas eu quero dizer que não foi fácil. Por isso que Deus nos mostra por meio da sua palavra que existe um processo, existe um procedimento que vai amadurecer no seu povo. E chegamos na etapa de nos comprometer publicamente. Eu sou dessa igreja. E Deus quer convidar você também para se comprometer. Com o quê? Com essa igreja apenas? Não! Com Jesus lá fora. Com a direção que Ele te deu. Com a promessa que Ele te entregou.
Conta isso para quem quiser ouvir. No primeiro momento vai parecer doideira, maluquice, mas daqui a pouco as pessoas vão se acostumar, e elas vão ser ministradas, e elas vão cair na real de que Deus também deu uma promessa para ela, mas ela não sabe nem qual. Só que tem pessoas na Felipe Neri que estão focadas, estão conectadas a um Deus que ama propósito, estão conectadas a um Deus que tem promessas, e que estamos dispostos a fazer o que for necessário para alcançar, inclusive nos comprometer publicamente. Eu queria ler um texto com você, Mateus 3, é a maior declaração pública de comprometimento com Jesus que um cristão pode dar. Depois você pode vai abrindo aí que eu vou lendo. Mateus 3, de 13 a 17, olha só. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Olha só que lindo. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir a toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Olha o que aconteceu no momento que o próprio Jesus, porque é didático, não tem a ver com o coração de Cristo, mas tem a ver com aquilo que Ele quer nos ensinar. Agora, depois que Jesus saiu da água, olha só, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E então uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você consegue entender o que acontece nos céus quando você se expõe publicamente a respeito da direção e das promessas que Deus te deu? Isso aqui é didático, não tinha a ver com Cristo, tem a ver comigo e com você. Porque o nosso Deus está nos dizendo: quando você se compromete publicamente comigo, eu me manifesto ao seu favor. E é o que nós precisamos na nossa casa, no nosso lar, nessa igreja, que Deus se manifeste, porque de nós mesmos nós não vamos conseguir. Existe um preço para quem se expõe em nome de Deus? Existe. Mas existe um grande benefício para quem se expõe em nome de Deus? Existe. E esse benefício se chama o próprio Deus. Ele pessoalmente vem e move tudo ao nosso favor, e faz tudo aquilo que nós não podemos fazer, e realiza um milagre a partir do passo de fé que o seu povo dá. Creia nisso. E eu queria trazer um quinto e último, porque o último só para hoje, porque o texto continua. Mas eu queria trazer um último procedimento de Deus, que é muito didático, que vai nos ajudar, está nos ajudando a caminhar de forma assertiva, produtiva, com saúde. Olha só, relembre a ordem de Deus sempre que for necessário. E aqui ele está dizendo assim, ó, manutenção. O ser humano precisa fazer manutenção em todo o tempo, na visão que você recebe, na direção que você recebe. Manutenção. Durante a sua jornada com Deus, você será tentado a esquecer da direção que Deus te deu e da promessa que Deus te fez. Porque pode demorar, pode ser longa essa jornada, e naturalmente você vai ser tentado a isso. E o que Deus está dizendo aqui, se isso acontecer com você, naturalmente você vai perder o rumo, vai voltar a perder tempo, vai voltar a ser ocioso, vai voltar a se cansar e não chegar a lugar algum, vai voltar a gastar sua energia, o seu recurso, a sua saúde, para no final não dar em nada. E não é o que nós queremos, não é o que o nosso Deus quer.
As distrações vão aparecer para tomar a sua atenção. As muitas vozes vão ecoar em sua mente tentando te seduzir. As tarefas vão se apresentar para tomar o seu tempo, coisas legítimas, gente, coisas que são positivas, mas que as mesmas coisas que são positivas para alguns podem ser distrações para outros, porque a direção que Deus está te dando para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu destino é diferente da minha, mas a direção que Deus está nos dando como igreja é a mesma, é a mesma. E se você não ficar atento, se nós não ficarmos atentos às ideias extraordinárias que eu sei que cada um aqui tem, e cada um aqui pensa nessa igreja para o futuro, pastor, tem uma ideia, tem uma dica, façam isso, digam isso, me escreva, me mande mensagem, marque encontros comigo, eu quero ouvir tudo, mas eu quero dizer que se nós não nos conectarmos a esse Deus, se nós não focalizarmos, se nós não relembrarmos sempre da direção que Ele nos deu, da promessa que Ele nos deu, essas ideias extraordinárias vão surgir para desviar a sua igreja do plano original. Eu quero dizer que todas essas coisas são inerentes ao ser humano, todas essas coisas vão acontecer, por isso Deus nos dá uma alternativa para não perdermos o foco. Versículo 8: dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor, e invocou e orou o nome do Senhor. Aí eu fiquei imaginando aqui que tipo de invocação, que tipo de oração Abrão fez nesse momento, porque ele já tinha recebido a direção, ele já tinha recebido a promessa, ele já tinha saído, mas ele decidiu levantar mais um memorial, ele decidiu fazer mais uma dedicação a Deus, e aqui ele clamou, aqui ele invocou, aqui ele orou. Que tipo de invocação, de oração ele fez? Será que ele aqui mais uma vez disse: Deus, confirma mais uma vez que eu estou meio na dúvida? Será que ele invocou a Deus: Deus, firma os meus passos, Deus, abre as portas, Deus, me dá mais fé, Deus, me dá mais coragem, Deus, não me deixe esquecer das tuas promessas e nem de ti? Não sei que tipo de invocação Abraão fez a Deus, que tipo de oração. Eu só sei que ele entendeu que foi necessário relembrar, por meio desse novo memorial que ele fez a Deus. Ele construiu um memorial para ajudá-lo a manter no foco da vontade de Deus. Por isso, construa um memorial sempre que for necessário, para você não perder de vista nem a direção e nem as promessas de Deus. É importante nesse momento estarmos focados naquilo que Deus está nos mostrando. E é um momento tão lindo, mas ao mesmo tempo tão perigoso, que eu tenho falado para algumas pessoas: todo dia Deus está fazendo algo novo. Então eu tenho que anotar, senão eu esqueço. Minha memória não é das melhores. Eu tenho que escrever. Eu tenho que sempre voltar. Deus mandou vir para cá, e agora para cá, e vem algo novo, eu coloco na minha agenda, e eu vou relembrando, eu vou trazendo, porque eu sei da responsabilidade que Deus me deu com a minha família e com essa igreja. Eu tenho que estar focado. Está sendo lindo demais, porque Deus tem me mostrado coisas que eu ainda não posso falar, e eu estou ouvindo vocês, eu estou falando amém, amém. Confia, só sai, apenas sai. Por isso é importante, você que está aqui nesse lugar, que entende que a Lagoinha Church de Porto Alegre é a sua igreja, faça isso. Levante memoriais todos os dias a Deus e diga para Ele: Deus, relembre em todo o tempo a direção que o Senhor nos deu. Traga à minha memória em todo o tempo as suas promessas. Não permita que eu me desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque assim, pode ter certeza, você vai me ajudar. Você vai nos ajudar como igreja.
E eu quero dizer que esse momento precisa acontecer na vida de qualquer pessoa, simplesmente para a gente não perder a direção, mas também para reacender a chama, aquela chama do primeiro amor, aquele momento de intimidade que vivemos com Deus, quando Ele falou: saia daqui, e logo depois Ele falou: estou te entregando uma nova igreja. Esse momento é importante para que aquelas emoções, aquele amor sempre volte, essa chama sempre acenda. E também é importante para aumentar a nossa fé. Se for necessário, faça todos os dias. Mantenha a sua fé no nível máximo, sempre. E a sua igreja vai receber o benefício de um homem e de uma mulher de fé ao máximo. Ao máximo. Eu quero dizer que depois que Abraão fez esse novo memorial, depois que Abraão levantou um clamor a Deus, depois que Abraão orou a Deus, ele continuou a sua jornada. O versículo 9 diz: depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Negueb. Ele não parou desnecessariamente, ele parou com um propósito. Isso nos ensina que nós precisamos também entender qual é o momento de pararmos para reacender essa chama, e qual é o momento de nós avançarmos em direção às promessas de Deus. Quem vai nos dizer isso? É o próprio Espírito Santo de Deus. E eu queria concluir dizendo para você que tudo que nós começamos para a glória de Deus. E tudo que nós terminamos para a glória de Deus. É do início ao fim. É no início, é na jornada e é no final dela. E de que maneira conseguiremos glorificar em todo o tempo o nosso Deus? Recebendo a direção dEle, acreditando nas promessas dEle, obedecendo sempre a Ele, se comprometendo publicamente com Ele e renovando sempre que for necessário o compromisso com Ele. E no final de cada jornada que essa igreja alcançar, poderemos expressar com alegria as mesmas palavras que o profeta Isaías. Olha só anota esse texto, Isaías 41, 20. Chegaremos no fim de cada jornada e diremos essas mesmas palavras. Está vendo tudo isso aqui? Está vendo a nossa família, a restauração? Está vendo a nossa igreja? Está vendo tudo o que aconteceu, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão poderosa do Senhor fez tudo isso. É somente para isso que nós existimos. É para Ele que nós fazemos o que fazemos. É em nome dEle que nos comprometemos.